Você já parou pra pensar que se talento fosse suficiente, o mundo estaria cheio de gênios, de ricos, de gente feliz, de gente realizada? A vida não é assim, e só o talento não é o suficiente. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que só ter talento não é o suficiente. Talvez já tenha acontecido com você, de você ver alguém que tá muito menos preparado que você, ou que tem menos talento, que tem menos técnica, não sei, mas alguém que você olha e fala, nossa, eu tenho mais habilidades, olhando pelo lado técnico mesmo, mas essa pessoa tá lá e tá realizando aquilo que você gostaria de realizar. E às vezes você fica se perguntando por que ela tá lá, sendo que tem gente que é melhor que ela. E a resposta dura, e eu falo dura porque eu sou exatamente do time de pessoas que eu tenho muita dificuldade de agir. Que eu gosto muito de pensar, gosto muito de planejar, gosto muito de ter ideias, sabe, essa parte criativa pra mim é muito gostosa. De criar coisas novas, ficar no mundo das ideias, mas só ficar no mundo das ideias não adianta nada, sabe? Por mais que a sua ideia seja uma ideia incrível, que seja uma ideia que você pense assim, cara, eu vou mudar o mundo com essa ideia, ou vou mudar a minha vida com essa ideia. Mas essa ideia, sendo apenas uma ideia, ela só existe na sua cabeça, ela não existe no mundo ainda. Essas pessoas que às vezes são menos preparadas para estar em certas posições, elas não ficam presas só no mundo das ideias, elas vão lá e agem. E esse ir e agir, sabe, você ir se expor, você botar a cara a tapa, você ir lá e fazer, é o que faz diferença, sabe, muito mais do que talento. Você ter coragem de ir lá e expor sua ideia, e às vezes a sua ideia dá errado, e você tem que tentar de novo, você tem que refazer a rota, recalcular a rota, e perceber que às vezes a sua ideia não é tão boa quanto você pensava, porque você só descobre isso na prática. E eu quero te desafiar para esse novo ano. Quero que você comente aqui embaixo, hoje eu começo. Hoje eu começo. Tem muito mito do talento, sabe? Desde criança a gente fica super valorizando o talento. Nossa, essa criança tem um dom, tem um talento especial. Essa criança é diferente. E a gente cresce acreditando que isso é o suficiente pra tudo acontecer, sabe? Em criança você foi um ótimo artista, você se destacava naturalmente pelo seu dom natural. Ou, enfim, imagine você na sua área e às vezes você era muito elogiado por isso, porque naturalmente você já fazia isso e se destacava por ser acima da média. Mas o talento é só a base disso, porque o que faz as coisas acontecerem mesmo é ação, disciplina, repetição, que é algo que eu também tenho muita dificuldade. Eu confesso, eu prefiro ficar 1000 vezes no mundo das ideias. E começar algo novo pra mim é muito, muito, muito difícil. Se você também se identifica com isso, se pra você é muito mais fácil ficar no mundo das ideias, sonhando, do que pegar e fazer. Tem gente que tem facilidade pra pegar e fazer e tem dificuldade de criar coisas. Mas se você é dessa pessoa que tem facilidade de ficar no mundo das ideias, tem dificuldade de pegar e agir, pegar e fazer, deixa o seu like aqui, que eu quero saber se você está se identificando com esse conteúdo. E a gente vê as pessoas que vão e fazem parecerem sempre muito seguras no que elas fazem, mas a verdade é que não é bem assim. Essas pessoas que pegam e fazem, elas também se sentem inseguras, elas também sentem essa insegurança, mas mesmo assim elas vão e fazem. A gente que gosta de deixar sempre a nossa ideia perfeita, o nosso plano perfeito. A gente tem muito medo de conceber essa ideia para o mundo e o mundo rejeitar, sabe? O mundo falar assim, poxa, essa ideia não é tão legal e é uma ideia que você gasta tanto tempo pensando, algo que é tão importante para você e quando você traz para fora você fica vulnerável, né? A opinião e julgamento das pessoas. Só que essas pessoas que vão e fazem, elas também ficam vulneráveis à opinião e julgamento das pessoas, mas elas vão mesmo assim. E é isso que eu quero te encorajar para esse novo ano, que você pegue e faça. Às vezes parece preguiça, parece não sei, falta de atitude, sabe? Uma falta de proatividade, mas a gente sabe que é exatamente esse medo de se expor, o medo do julgamento, o medo de não ser bom o suficiente. Sempre cria planos perfeitos, mas nunca executa. Aconteceu com você, mas já aconteceu comigo de eu muitas vezes colocar a culpa em equipamentos, por exemplo, falar assim, poxa, mas fulano chegou onde ele chegou porque ele tinha equipamento,
ou tinha o instrumento necessário para fazer aquilo que você quer fazer. Mas a verdade é que muito tempo da minha vida eu investi em equipamentos ou instrumentos ou conhecimento necessário para isso, e eu fui percebendo que essas desculpas que eu dava é uma mentira, porque mesmo com esses equipamentos eu continuava com o medo de errar. Eu continuava com medo de me expor, com medo de pegar e fazer. Porque se eu pegasse e fizesse e desse errado, sabe? Então é muito melhor, é mais gostoso a gente viver o mundo das ideias. Porque no mundo das ideias tudo é perfeito, não tem ninguém que contraria a sua ideia, o seu plano, o seu sonho. O mundo real não é perfeito. Algo que eu aprendi muito na terapia foi de não parar. Não parar. Eu acho que esse é o pequeno passo pra gente começar a ter coragem de trazer as nossas ideias da nossa cabeça pro mundo real, pra gente pegar e agir e fazer acontecer. Não parar. E tipo de pessoa que acontecia alguma coisa, eu já parava, já desistia, falava, poxa, isso não vai dar certo pra gravar um vídeo. Se eu fosse gravar o vídeo e alguma coisa desse errado, não sei, tipo assim, coisas pequenas mesmo, sabe? Ficava ansiosa e falava, poxa, isso não é pra mim, vou parar aqui. É melhor parar aqui do que eu me frustrar. Eu treinei muito na terapia de não parar, sabe? Quando aparecem esses pequenos empecilhos que a gente já fala, poxa, não tá do jeito que eu queria. A gente pegar e fazer do mesmo jeito. Mesmo que, por exemplo, no caso do vídeo, mesmo que eu não fosse publicar aquele vídeo, eu pegava e fazia até o final. Eu terminava aquilo que eu me propus a fazer. Mesmo que o resultado final não tivesse do jeito que eu queria, sabe? Mesmo que eu precisasse gravar outro. Eu não parar por algo que não tivesse perfeito da forma como eu planejei. A verdade é que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E a gente fica sentado vendo a vida passar, sonhando com as coisas que a gente quer realizar, com as metas que a gente quer alcançar, esperando chegar o tempo perfeito, que quando acontecer isso, quando acontecer isso eu vou fazer. Quando acontecer aquilo eu vou fazer, mas seja sincero com você. Quando já aconteceu aquilo que você esperava e você continuou não fazendo. E quanto tempo da sua vida você perdeu esperando o ambiente, o contexto perfeito, o cenário perfeito para fazer aquilo que você tinha vontade de fazer. O talento, ele é um presente, o dom é um presente, mas ele não é o suficiente. A responsabilidade do que você vai fazer com esse dom, o que você vai fazer com esse talento é totalmente sua. E agora o desafio que eu prometi pra você, eu quero que você escolha algo que você tá enrolando já há algumas semanas. Pode ser uma coisa pequena, um micropasso, pode ser até assim, arrumar o quarto, não sei, o guarda-roupa, algo que você tá procrastinando. Eu quero que você comece por essa coisa, um micropasso. Não precisa começar tudo de uma vez. Isso também é uma coisa importante, sabe? Pensar nos passos, um de cada vez. Quando a gente pensa em tudo, a gente fica meio desesperado, achando que a gente não vai dar conta. Mas pensa assim, o que eu preciso pra começar? Eu vou dar esse passo hoje. Você quer gravar um vídeo? Grave um vídeo de 30 segundos pra você começar. Se você quer escrever um livro, escreva um parágrafo que seja. Mas comece pequeno. Se você quer começar a correr, começa hoje a caminhar 10 minutos ou 5 minutos, mas começar é muito importante. Começar é mais importante do que o talento. Eu quero que você faça, depois volte aqui e comente, eu fiz. Tu te mostra quem você poderia ser. Só que isso fica sempre muito na promessa, sabe? É muito utópico. E a ação, ela mostra quem você quer ser de verdade, sabe? O quanto você age em cima disso, o quanto você tem coragem de se expor. Eu sei que não é fácil. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se isso mexeu com você, te deu uma ideia nova, se você refletiu sobre algo novo, eu quero que você deixe o seu like aqui, se inscreva, ative o sininho pra gente poder conversar mais sobre esses assuntos. Um beijo.